Você já percebeu que em quase todo o estado do Brasil, a viatura mais comum da polícia militar é a Duster? Não é a mais rápida e nem a mais potente. Então por que ela virou padrão nacional? De um lado, o entusiasta e operador tático torcem o nariz. Dizem que falta motor, falta fôlego na rodovia e falta aquele porte de polícia americana. Do outro, a gestão pública defende com unhas e dentes. A peça é barata e a conta fecha no final do mês. Essa queda de braço entre performance ideal e realidade orçamentária definiu a frota brasileira. A questão é que patrulhar não é correr. Com a rotina policial que não perdoa, desde o meio-fio alto até o impacto seco da suspensão, essa SUV entrou em uma linha tênue. Até que ponto o custo-benefício realmente se encaixa na rotina de ruas esburacadas, estradas de terra e conforto para o policial sem cobrar o preço depois? Mas afinal, por que quase toda a polícia no Brasil usa Duster e o que isso diz sobre gestão e eficiência? A Duster nasce com uma proposta simples: ser um SUV compacto de trabalho, feito para aguentar uso misto. Não foi desenhada para impressionar em arrancada, nem para parecer carro de filme. Isso faz diferença quando você coloca esse veículo dentro de um país como o nosso, onde o mapa do asfalto perfeito é pequeno, mas o mapa do buraco, do paralelepípedo e da estrada de terra é gigantesco. E quando você desce do conceito para a ficha técnica, dá para entender por que ela se encaixa tão bem nesse cenário. A Duster mantém uma receita de robustez e praticidade. Altura do solo de 237 mm, porta-malas de 475 litros e motor 1.6. Números que na vida real significam menos raspadas, mais liberdade para encaixar meio-fio alto, valetas e trechos de terra. Soma isso a um bom espaço interno e você tem um carro que não foi feito só para andar bonito. Na linha mais recente, ela aparece em 4 configurações principais, justamente para cobrir perfis diferentes de uso e mantendo a essência de um SUV compacto de trabalho. É a partir desse pacote que a Duster sai da garagem do civil e começa a fazer sentido na rotina pesada da rua. Agora entramos no ponto interessante: licitações. E é aqui que a conversa deixa de ser opinião e vira registro. No Ceará, o próprio governo anunciou a compra de 136 viaturas semi-blindadas do modelo, com investimento que ultrapassa 24,9 milhões de reais. Agora faça a conta comigo. 24,9 milhões de reais dividido por 136 dá uma média de 183 mil por unidade. Isso é estimativa, porque aqui estamos falando de viatura semi-blindada, com implementação e pacote operacional. Quando olhamos para o Espírito Santo, o padrão aparece de novo, em escala. A PM do estado registrou a entrega de 214 novas viaturas, 167 Dusters e 47 L200, com investimento total de mais de 44,7 milhões de reais. Só que aqui a conta exige atenção. Como o pacote mistura caminhonetes 4x4 mais caras com SUVs, o valor médio sobe para 209 mil. Mas isolando os modelos, estima-se que cada Duster pronta para o combate custou ao estado bem menos que isso, com valores de 180 mil a 185 mil reais, mantendo a fama de ser a opção que cabe no orçamento. Esse é o ponto. Quando você fala de frota pública, a planilha não é detalhe burocrático. Ela é a diferença entre ter viatura na rua ou ter viatura encostada. Embora o modelo que vença não seja o sonho do entusiasta, ela acaba se tornando para gestores públicos comprável, implementável e repetível em centenas de unidades, dentro das regras da contratação pública. É por isso que a Duster entrou forte nas licitações pelo Brasil e tornou-se um carro que veio deixando de ser escolha aleatória para se tornar padrão. Por outro lado, é preciso ouvir quem pensa diferente. Policiais especialistas também afirmam que esse SUV não é ideal para patrulhamento. É o que você verá no próximo capítulo. A discussão sobre a Duster não começou agora. Em 2017, no Ceará, uma reportagem do G1 trouxe à tona o que já circulava internamente: reclamações sobre os novos veículos da Polícia Militar. Segundo a matéria, policiais apontaram problemas mecânicos, críticas relacionadas à potência e questionamentos sobre o desempenho no uso diário. A Associação dos Profissionais de Segurança chegou a relatar insatisfação quanto ao comportamento do veículo em determinadas situações operacionais. Mas aqui a história não é unilateral. Na mesma reportagem, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social afirmou que os veículos foram aprovados, que passaram por testes e que atendiam às exigências técnicas previstas no processo de aquisição. De um lado, quem está na rua sente o peso real da viatura já equipada. Do outro, a gestão pública avalia critérios técnicos, edital,
teste de homologação e custo. Essa diferença de perspectiva muda completamente o julgamento, porque uma coisa é avaliar a Duster como carro civil, outra coisa é avaliar como viatura carregada, rodando 24 horas por dia em regime severo. Mas afinal, o problema era o modelo, o lote específico, a adaptação ou a expectativa criada em torno de um SUV compacta? Segundo o especialista Fernando Calmon, os utilitários esportivos não são os veículos ideais para uma atividade que exige maior força, como é o caso da polícia. Ele diz que nesse caso, o valor do veículo não deve ser o primeiro fator levado em consideração no momento da aquisição. Nas palavras dele, no geral, o carro policial não pode ser comprado pensado somente no bolso. O problema não é o Duster, é o tipo SUV. Não podemos comparar uma picape com um SUV. Nesse caso, em específico, é lógico que a Hilux é melhor para esse tipo de atividade, que exige uma robustez maior. Ele também comenta que o tipo de veículo depende da atividade apresentada. Além disso, um dos relatos de um policial é que a Duster tem um elevado consumo de gasolina, fazendo aproximadamente 4 km por litro. De acordo com o profissional, é um consumo muito alto para o policiamento ostensivo, que pede que a viatura esteja se deslocando ao máximo nas ruas. Então, com esse consumo maior e o custo no orçamento, a tendência é que a viatura fique mais tempo parada. A discussão também passa pelo câmbio. O sistema CVT prioriza conforto e economia, mas na perseguição ou saída rápida, o policial sente que o carro pensa antes de responder. Só que isso ainda não encerra o assunto, porque em compras públicas, modelo é só a metade da história. A outra metade é o lote, versão exata, especificação do edital, pneus, fornecedor, pacote de equipamentos e adaptação policial. Dois carros com o mesmo nome podem se comportar de forma diferente na rua, e quando a rotina é pesada, qualquer detalhe vira amplificador de desgaste. No fim, talvez o erro seja julgar a viatura pela exceção. A internet imagina perseguição, a rua vive patrulhamento. E quando você cobra de um SUV compacta o desempenho de uma viatura de rodovia ou de choque, o julgamento fica inevitavelmente injusto. Por isso a pergunta certa não é se a Duster é boa ou ruim, é para qual tipo de policiamento ela foi escolhida. Quando a gente pergunta se o Brasil seguiu uma tendência mundial, a resposta curta é sim, mas com um detalhe importante. O mundo migrou para SUV como viatura porque ela virou a plataforma mais policializável. Mais espaço para equipamento, melhor visão do entorno, melhor ergonomia para turnos longos e uma carroceria que aceita melhores implementações. Os Estados Unidos são um exemplo mais claro. Hoje por lá, o padrão de patrulhamento virou Ford Police Interceptor. Basicamente um SUV projetado com pacote policial de fábrica. Ele pode vir com motor 3.0 EcoBoost V6 e é listado pela própria Ford em guia policial com configuração de 238 km por hora como velocidade máxima nessa motorização. E na página oficial da Ford para veículos policiais, a marca destaca que essa opção 3.0 EcoBoost entrega 400 cavalos de potência, ou seja, lá eles migraram para SUV, mas migraram para um SUV com motor e pacote de perseguição feitos para isso. A diferença é que lá o motor é 3.0 turbo. Aqui na rua, o mais comum é 1.6 aspirado. O formato até parece o mesmo, a missão nem sempre. Porque no Brasil, a Duster entra como um SUV compacto de trabalho, e isso conversa com a realidade orçamentária territorial. Mas quando o público compara com o imaginário americano, ele está comparando arquiteturas diferentes. Um SUV civil adaptado contra um SUV policial de fábrica. Porém, aqui vale um adendo. Nos últimos anos, veículos que também são SUVs têm sido amplamente utilizados pelas polícias do Brasil. São as Trailblazer e a SW4. Elas vêm de famílias de picape, e é exatamente por isso que lembram mais a ideia de um Interceptor. Tem DNA de picape, chassi, suspensão e trem de força pensados para carga e uso severo, só que com carroceria de SUV. O uso de SUVs não se resume ao cenário brasileiro. Por décadas, muita polícia no mundo usou sedãs porque eles são naturalmente mais estáveis em alta. Tem centro de gravidade mais baixo, o que melhora a resistência a capotamento. Só que esse mundo do sedã começou a virar passado. Matérias e análises mostram departamentos migrando para SUVs, porque elas carregam mais equipamento, acomodam melhor o policial e aguentam melhor o uso real do dia a dia. Em relação às picapes, elas entram com a resposta direta ao argumento da robustez. E em muitos estados, especialmente em rodovias, área rural e regiões de terreno agressivo, a lógica é simples. Se é para sofrer, vai sofrer com chassi 4x4. Um exemplo recente é a PM de Sergipe, que registrou a entrega de 14 viaturas Toyota Hilux ao BPRV, citando investimento aproximado de R$200 mil. Isso reforça o que o público já sente. Picape vira sinônimo de viatura para terreno duro, presença em rodovia e situações que cobram carga e suspensão. Voltando para o Duster, é aqui que ele vira símbolo.
Não é sobre carro, é sobre orçamento público, porque uma frota se decide em escala. É sobre estradas brasileiras, pois o terreno exige a plataforma certa e o tipo de policiamento adequado. No fim das contas, a Duster virou padrão porque ela é o retrato da realidade brasileira. Faz um pouco de tudo, sem ser perfeita em nada. E talvez o debate mais honesto não seja qual viatura é melhor, mas qual missão o Estado está comprando quando escolhe uma viatura. Qual a sua opinião sobre o uso da Duster no Brasil como viatura policial? Deixe o seu comentário. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixo na tela um vídeo sobre as cores das viaturas policiais. É só clicar que te espero lá. Grande abraço e até mais!